Olá pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ET Crente Evangelho e Teologia, um canal para falar do Evangelho, da Teologia, da Palavra de Deus, testemunhos para edificar o teu coração. E estamos com um convidado mais que especial, mega especial, Steve Albuquerque. Steve, seja muito bem-vindo e finalmente, né? Opa, Bruno, graça e paz pessoal. E uma satisfação muito, mas muito grande estar aqui. E também eu entendo o peso da responsabilidade também de estar aqui, porque afinal de contas, vamos falar da Palavra de Deus, e a Palavra de Deus maravilhosa, santa, e é uma responsabilidade muito grande, Bruno, também. Amém. Enquanto tiver esse temor, esse frio na barriga, é bom, né, Steve? É bom, é. Glória a Deus. E o tema, Steve, é um tema que eu gosto muito, né? Quero aprender mais aí com você, para a gente poder dialogar. Exegese bíblica, a arte de entender o texto bíblico. Opa. Tema maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Importante, né? Ainda mais para os tempos que vivemos hoje, é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E, Steve, para começarmos, o que é exegese bíblica? Então, já o tema exegese bíblica, quando a gente pensa já em exegese, a própria palavra, ela já diz que é aquilo que eu extraio, é extrair, né, lançar fora. É aquilo que eu extraio do texto bíblico, né? Isso é exegese. Ao contrário de pessoas, às vezes, que querem colocar uma ideia dentro de um texto. Pega um texto aleatório e quer colocar uma ideia, uma interpretação própria, aquilo que achou que entendeu, né? E coloca uma ideia dentro de um texto, aí ele faz uma exegese, né? Que é lançar para dentro do texto uma interpretação, quando a exegese, ao contrário, é trazer a interpretação do texto. A exegese, então, é por exemplo, é um certo perigo, né? Que eu posso colocar alguma emoção que eu tenho ou algo que eu tirei da minha cabeça e colocando um argumento que o texto bíblico não está falando. Então, é por isso que a exegese, ela não é solta, ela tem regras. Ela tem regras de interpretação que também se vale da hermenêutica. Então, inclusive, a hermenêutica e a exegese andam de mãos dadas. Porque a gente não pode trazer uma interpretação porque a gente lê o texto, e isso acontece muito, depois a gente pode ver isso na prática, que a pessoa lê um texto e, por conta das palavras que estão ali, a pessoa entende dentro daquilo que ela acredita, ou dentro da sua cultura, do seu ensinamento, dentro das suas... enfim, da sua capacidade cognitiva. E aí acaba trazendo uma interpretação que o contexto, aí quando examinamos o contexto, quando examinamos o contexto geral e maior, aí a gente vai ver que não era exatamente aquilo que o autor queria dizer. Cara, então é uma ferramenta importante ali pro estudo de um cristão, né? Muito. Inclusive hoje, né, que com uma avalanche de informações que tem na internet, nas redes em geral, né? Em várias plataformas existe uma avalanche de informação. Então a gente precisa entender para, na hora de ouvirmos uma dessas informações, saber filtrar aquilo que de fato é bíblico, é verdadeiro, é ético, é cristão, e aquilo que não é. É verdade. Ô Steve, e falando nisso, o lado bom, digamos, da internet é que ela abriu um mundo para que a gente, né, nós teólogos pudéssemos expressar o pensamento, falar da palavra de Deus, né, abrangir, alcançar mais pessoas, mas ao mesmo tempo ela levou um certo perigo também, porque a gente vê diversos tipos de teologia ali, né, igual você falou de avalanche, vai muita coisa também que o crente precisa ter um certo filtro, senão vai consumir uma coisa que não é tão saudável, né. Então, aí que é o perigo, né? Porque assim, quando a mentira ela é realmente mentira, nós identificamos rápido. Agora, quando a mentira ela vem envolvida na verdade, ou a verdade vem contaminada com pontos ali ruins, que isso acontece muito, né? Inclusive é a forma que as seitas trabalham, né? Elas trabalham com a Bíblia, elas trabalham com textos bíblicos mal interpretados, mal colocados, e aí a pessoa abre a Bíblia, lê e fala, tá vendo, está escrito, de fato está escrito,
mas não é a interpretação. E aí acaba tendo essa mistura. É o que acontece nas redes, por exemplo, né? Muita informação, mas aí a gente tem que entender para saber filtrar o que é bom, né? Muita coisa que parece boa, mas não é, né? Vai pegar ali de fato, ela vem ali, pega um versículo isolado e aí você constrói a teologia que você quiser em cima daquilo ali, né? As pessoas hoje são bem criativas, digamos assim, né? Porque elas leem um texto e aí vão interpretando conforme as suas necessidades, digamos assim, né? E aí vai trazendo diversas linhas de pensamento, diversas interpretações. E eu sempre falo o seguinte, Bruno, que eu acho que isso aqui é uma premissa que a gente tem que guardar. Anote isso, pessoal, que é muito importante. Toda ideia, ainda que ela nasça, que a ideia, Bruno, ela nasce com a necessidade de explicar alguma coisa, de entender alguma coisa. Uhum. As fábulas são assim, os contos são assim. Quando a gente vê aqueles contos, né, aquelas coisas que eram ditas pelos pais antigamente, né, do folclore, das superstições, tudo isso vem por conta da falta da explicação de algo, e aí no anseio de explicar, aí começa a criar algumas coisas. A Bíblia é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade para entender certa verdade. Uhum. E aí, por não entender aquilo, aí eu começo a tentar entender de alguma forma e criar textos bíblicos, interpretar de alguma forma que vai culminar naquilo que eu acredito. E não é assim que faz teologia. Não é assim que faz a hermenêutica, não é assim que trabalha com o texto bíblico. E aí o que acontece? Você vê que tem até certa lógica. Hoje você pega uma heresia qualquer, você vai ver até que tem uma certa lógica. Só que quando essa ideia, essa linha de pensamento, essa doutrina, o que seja, ela bate nas doutrinas fundamentais do cristianismo, que é a salvação, a trindade, enfim, outras doutrinas básicas do cristianismo. A pela fé. Exatamente, a martiologia, né, a doutrina do pecado, a doutrina da expiação, enfim. Quando começa a contrariar, raspar nessas doutrinas, aí já não dá para fechar a conta, aí não dá para casar. Então eu tenho uma grande importância ali do estudo da teologia, mas do estudo exegético fundamental, né? Sim. Uma importância gigante ali. Sim, tem que trabalhar todas as questões bíblicas, elas não podem contrariar principalmente os pilares do cristianismo. Então, quando a gente trabalha um texto, a ideia, por melhor que seja, interessante que seja a ideia, ela não pode ter conflito com outros... Inclusive, qualquer ideia hoje criada, ela vai até certo ponto. Isso também é uma outra característica de uma heresia, por exemplo. Toda ideia, ela vai até certo ponto. Chega uma hora que ela não fecha. Uhum. Aí é um momento em que tem aqueles questionamentos. Mano, e esse versículo aqui? E como você explica isso daqui? Aí a pessoa acaba não tendo argumento porque a conta não fecha. E também, além de bater, de raspar nas doutrinas principais, como eu falei aqui, também tem essa questão de que a doutrina, quando ela é feita por uma ideia humana e não bíblica, a conta não fecha. E aí você vai vendo esses defensores de uma heresia, de uma seita, em cima disso eles vão tentando fazer um mirabolismo, mas você vê que não fechou, não encaixou nada ali, né? E aí o cara tem que dar voltas e voltas e voltas para tentar fechar uma ideia de pensamento. E não consegue. No final não vai conseguir nunca. Não consegue. Aí vem algumas seitas, né, como por exemplo a Testemunha de Jeová e outras que têm surgido aí. Eu acho que você já deve ter ouvido muito isso, o pessoal já deve estar ouvindo isso aí, porque já é muito corrente. Vamos atualizar a Bíblia, vamos mudar a Bíblia, porque a conta não fecha, não tem como você, com a Bíblia aberta, defender algumas ideias. Então vamos atualizar a Bíblia, vamos adequar a Bíblia, vamos mudar a Bíblia, fazer como as Testemunhas de Jeová, vamos retirar versículos bíblicos ou modificar o sentido daquela palavra, que é o que acontece muito. E aí você acaba indo para
uma teologia liberal, né? Exatamente. A Bíblia não está acima de tudo, mas o seu pensamento, você acaba forjando ali alguns versículos, alguns contextos para estar acima, a sua ideologia, seja qual for, acima da Bíblia. Exatamente. E aí que mora o perigo, né? Por isso que existem essas ferramentas, como a própria exegese, a hermenêutica e outras ferramentas que nos ajudam a entender os textos, para que a gente possa trazer para os dias de hoje essa verdade bíblica. Porque assim, a gente tem que entender que a Bíblia, isso já faz parte inclusive desse bate-papo também, que tem tudo a ver com o tema, que a Bíblia, nós temos que entender que o texto mais novo da Bíblia, que é o Apocalipse, já escrito ali nos anos 90, então assim, imagina, no primeiro século, até hoje, o texto mais novo, que é Apocalipse, já tem quase 2000 anos. O texto mais antigo da Bíblia já tem mais de 3.500 anos. Então, eu pegar todo a escrita bíblica, né, que tem aí uma margem do texto mais antigo para o último texto, 1.500 anos entre pessoas de várias regiões, em várias culturas, em vários contextos, escrevendo para vários públicos, enfim. Aí eu tenho que trazer isso para hoje, para como eu aplico hoje, dentro desse contexto que nós vivemos, como nós aplicamos isso hoje. Aí tem todas essas ferramentas, né, como a própria exegese, como a própria hermenêutica, para que eu possa entender o que se passou naquele momento e como eu aplico hoje, para a nossa vida hoje, para a igreja, né, para os irmãos, enfim. Sensacional. E aí, um recado para pastores, líderes, principalmente que desejam tem esse chamado de um pastoreio, tem um chamado de pregar a palavra. Tem que estudar, né, Steve? Então tem que pegar ali o texto bíblico e eu vou te dar um exemplo que já aconteceu comigo algumas vezes. Lógico, se chamar de imediato eu vou levar uma palavra, se for pego ali de supetão. Mas eu não concordo com a visão e com a ideia, e aí eu queria, né, que você falasse a sua opinião também, de que por exemplo, né, Deus está me falando que o irmão fulano de tal vai trazer a palavra agora, mas eu não tive nenhum tempo de orar e de me debruçar em cima do texto bíblico, né, e entender o texto propriamente dito. Então, quer dizer, assim, vai sair na hora e vai. Não é toda ocasião, lógico, você está no meio de uma cidade pequena, está lá na roça, e você tem que levar a palavra legal. Agora, poxa, você vai se preparar para um sermão, você tem que ter um mínimo ali de tempo para um preparo, né? É verdade. Inclusive, a questão da interpretação bíblica, da exegese, ela é uma responsabilidade de todo cristão, mas pesa muito mais nas costas dos líderes, dos pastores, dos presbíteros, daqueles que têm responsabilidade com um grupo, né? Seja qual for, um pequeno grupo, uma célula, ou irmãs, irmãos, jovens, o que seja. Então, tem uma responsabilidade maior sobre aqueles que têm um grupo de pessoas que deve ser ensinada, deve ser instruídas, para poder fazer uma interpretação correta. Então, assim, a interpretação bíblica, ela é uma responsabilidade de todos e cai mais sobre a vida dos líderes. Por isso que é importante até se debruçar mais em estudo. É claro que a gente não pode ser também só racional, né? Nós temos também que aplicar a nossa vida também em oração, em busca de Deus também, porque afinal de contas a Bíblia é uma obra de Deus. Então nós temos que, o mínimo que se espera é que a gente ore, busque a Deus, tenha uma vida espiritual e, claro, faça uma interpretação racional sem perder também a espiritualidade. Claro. Porque senão, só uma análise da Bíblia como um livro qualquer, uma análise fria, uma análise racional, aí a aplicação também será só racional. Agora, se eu faço só uma aplicação espiritual, que você falou, Deus me deu uma palavra, Deus está falando,
aí vai ficar não me veio a palavra agora, mas é só o espiritual sem o racional, né? Então também é um perigo danado, é um perigo muito grande para a igreja, né? Porque ele pode haver, justificando que aquilo ali é de Deus, não, eu estou falando sobre a vontade de Deus. Então, nessa justificativa, a pessoa pode trazer coisas que não são cristãs, né? Não são ou da emoção do coração da pessoa ali, você está empolgada, né? Exatamente. É aquela questão, Deus está me dando aqui, e, na verdade, Deus não está dando nada, né? É justamente emoção. Ô Steve, e aí, é voltado para quem exegese, né? A gente discutiu um pouquinho mais para os líderes, mas qualquer pessoa pode ser um exegeta? Seria esse o nome da pessoa que estuda exegese, que se dedica mais fortemente a exegese? Ele é um exegeta? Qualquer pessoa poderia ser um exegeta, mas assim, a interpretação bíblica, lendo a Bíblia, ela é uma... É claro que buscando a Deus, orando a Deus, Deus nos dá a graça de entender muitas coisas. E também, claro, né, é importante estudarmos, ter uma Bíblia boa, com rodapé bom, outras versões, né, também, para que possamos comparar textos, ter bons livros, enfim. Mas, assim, é importante a gente buscar o conhecimento. Como você falou no começo, hoje nós temos aí muitos lugares que podemos buscar esse conhecimento, muitas plataformas, muitos lugares que podemos buscar esse conhecimento, além do material impresso. Mas também entender a proposta da igreja, por exemplo, né? Porque aquilo que nem a gente tem hoje várias linhas, a linha pentecostal, né? A linha que é chamada de reformada, enfim, entender também qual é a proposta da igreja, porque senão a pessoa acaba seguindo uma linha onde a igreja acaba não caminhando por aquela linha. Né? Entendi. Mas a interpretação não é mesmo? Então, mas aí dentro da interpretação bíblica existem algumas linhas de pensamento que também pode ser diferente em cada denominação. Então, por exemplo, para a gente poder ilustrar, né, para o pessoal, eu posso ter um texto bíblico, fazer uma boa exegese, mas dependendo do meu viés teológico ou da minha igreja, ela vai pender para um lado ou vai pender para o outro ali. E aí você pode ter conflito com a sua igreja. A gente, assim, quando a gente recebe Jesus como Salvador, quando a gente vai à igreja, quando a gente começa a caminhar no cristianismo, a gente não tem o pastor não chega na gente e fala assim, olha, qual doutrina, qual ensinamento bíblico você quer escolher? Você quer ser calvinista, você quer ser arminiano, você quer ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid, você quer ser o quê? Amilenista? O pastor não chega para a gente com um pacote de doutrinas para que a gente escolha. Não, a gente vai pegar aquilo que é corrente da igreja. É verdade. Então a gente recebeu Jesus ali, vai ficar ali, e aquilo que aquele grupo acredita é o que a gente vai seguir. Só que na caminhada cristã, de repente lendo, conhecendo, a gente pode ter o entendimento de uma outra linha de pensamento. Não é pecado isso, desde que não seja heresia, desde que não seja fora, como eu falei aqui, não conflita com as doutrinas básicas do cristianismo. Pode ser que a gente, de repente, um arminiano vire calvinista arminiano, e outro, enfim, um pré vira pós vira pré, enfim. A questão e outras linhas aí, né? Mas não tem problema. A questão mas e a igreja, como fica? Porque daí eu vou acabar me incomodando com a igreja, com o grupo, e também eu posso trazer problema para o grupo, porque eu estou diferente daquilo que segue a igreja. Exato. E aí das duas, a igreja muda, você vai mudar de igreja. Então, aí vai ficar complicado. Vai ficar complicado, né? Mas e até uma questão de maturidade, né? Eu passei anos sem conhecer outras visões e foi bom, até porque quando você conhece o evangelho, igual você falou, né? O pastor não te apresenta, então e assim, de fato, você não se preocupa com essas coisas, né? E aí, à medida que você vai crescendo na fé, ou você vai sendo vocacionado para um ministério, por exemplo, você começa a estudar, cara,
historicamente eu tenho essas visões. Você começa a entender e fica um pouco maduro. E aí muitas vezes o que acontece? A pessoa é arminiana, ela começa a ficar mais radical, ou ela fica calvinista no tutano ali, radical também, sabe? Aqueles defensores de Calvino. Exato. E aí, com o tempo, ela fala, não, peraí, eu tô muito radical, eu vou ficar ali, talvez um calviniano, eu tô em cima do muro ali, né? Ou assumir ou outra. E eu faz parte ali da maturidade também, né? Também vai da forma que a pessoa interpreta, ou a linha que ela segue, ela pode também continuar naquele grupo, mas ela tem que ser assim, neutra, né? Falou, olha, nós aqui temos essa proposta, de repente eu creio nesta proposta, mas aqui nós temos essa proposta. E aí a pessoa pode estar ali, né, servir a Deus ali, buscar, né, somar com os irmãos, com a igreja, apesar além de defender uma linha diferente. Isso também, assim, como eu falo, pode ser que dá um pouco ali de incômodo dos dois lados, mas é possível de conviver em harmonia, pensando em linhas diferentes, não tem problema nenhum. Dá para conciliar. Desde que eu não queira catequizar as pessoas, né? Exato. Porque senão aí vai ter conflitos. Aí sim tem conflito. E nós temos aí defensores ferrenhos, não de Jesus, né? De Calvino e de Armínio aí, que não tem necessidade. Talvez até um tema pro próximo debate, mas não precisa, né? Mas o cara quer catequizar ali, não, você tem que ser calvinista e tal, aquela coisa toda. Não precisa, né? Realmente. Assim, as pessoas defendem, cada um defende sua linha, tem seus argumentos, são argumentos muito bons, cada linha, independente de qual seja, mas a gente tem que ter um pouco desse toque, dessa sensibilidade, né? Eu estou num grupo que é diferente, tudo bem, se eu quero ficar ali, então eu vou trabalhando assim, mas eu sei que tem duas propostas, eu posso mostrar duas propostas sem fazer tumulto, né? Claro. Dá para poder dialogar, dá para conviver muito bem, sem dúvida. Sim. O Steve, uma dúvida que sempre ocorre, e aí a gente pode explorar, e ocorre e eu vejo que o pessoal acaba bagunçando também. Então a gente tem 3 palavras muito comuns em teologia, que é a exegese, a homilética e a hermenêutica. Qual que seria a diferença entre as 3? Bom, vamos começar pela hermenêutica. A hermenêutica, digamos que ela é uma ferramenta mais técnica. Ela analisa a Bíblia, ou analisa os textos bíblicos, de uma forma, digamos assim, mais técnica, no sentido de olhar para o texto para tentar entender em que época foi escrito, qual o contexto que foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu, a linguagem que era usada naquela época, a cultura, qual foi a proposta do autor, inclusive qual é o gênero literário, né? Porque cada escrita ela tem uma particularidade. Então, se você escreve uma poesia, ela vai ter uma estrutura para a poesia. Se você escreve um texto profético, ela vai ter uma estrutura. Se você escreve uma história, vai ter outra estrutura. Isso é muito simples de notar. Por exemplo, se você pegar uma bula, pegar uma receita, qualquer receita, pegar um texto, uma história, uma música, uma cifra, qualquer coisa, coloca um do lado do outro. Você já vai ver que há uma construção. Ali você, só de olhar para aquelas escritas, você olhar para uma bula, olhar para uma receita, olhar para uma poesia, por exemplo, você já vai ver no texto, não precisa nem ler, só de olhar para o texto, você já vai notar uma estrutura. Então, quando é feita uma interpretação bíblica, tem que respeitar todos esses pontos que eu falei e outros, né, também, para que seja feita a análise correta do que o autor quis dizer, o que ele quis dizer de fato. Então, quando a gente fala de hermenêutica, é justamente isso, é examinar, usar todos esses recursos da interpretação para poder chegar a entender
o que o autor queria de fato dizer. Ponto, isso aí é hermenêutica. Agora, a exegese é eu tomar esse entendimento que eu tive com essa pesquisa, usando essas ferramentas, toda essa interpretação, e aí eu aplicar hoje. Como eu faço para aplicar hoje? Aí já é mais prática. Eu analisei, eu entendi, eu fiz ali uma análise e eu entendi que Paulo quis dizer isso. Jesus quis dizer isso. Eu entendi. Analisando, usando esses meios. Aí, como eu aplico isso hoje? Porque Jesus disse, ou Paulo disse, ou Davi disse, alguém disse, naquela época, para aquele povo. Então, como eu pego essa ideia, aí é exegese. Como eu pego essa ideia e eu extraio essa ideia daquilo que foi interpretado e eu aplico na igreja. E eu falo com os irmãos hoje. Ou, por exemplo, há um problema ali num casamento. Um casal teve um problema e como eu posso trazer ensinamentos bíblicos daquela época, de 2, 3 mil anos atrás, e trazer para um casal hoje que está tendo um conflito. Entende? Um jovem. Fantástico. Então, aí sim, isso é a exegese. Você vai à hermenêutica, é mais técnica, traz a interpretação, a exegese traz a aplicação hoje. Agora, a homilética, é maravilhoso também estudar a homilética, é muito bom. A homilética, ela já está relacionada à oratória, ao discurso, como eu passo essa informação. Ou seja, não é só eu ter o entendimento da interpretação, de eu saber como aplica hoje, mas eu também ter a forma de passar isso, como eu passo essa informação. Aí a gente fala de homilética. Então, trazendo... E para diversos públicos também que eu vou ter na igreja. Tanto como estamos falando aqui, digamos assim, para uma pessoa, você conversando para uma pessoa, como você conversando com uma plateia. Então, é jovem, como eu falo para um grupo de jovens, como eu falo para um grupo de irmãos e irmãs, que são, de repente, até mais velhos que nós. Como eu falo para uma criança, qual é a didática? É um recém-convertido? É um acadêmico que está ali também ouvindo a administração? Né? Isso. Entende? Então, isso é o campo da homilética. É como eu transmito isso, qual vai ser a oratória, qual é o meu comportamento, como eu coloco a minha voz, como eu coloco o meu corpo, como eu me posiciono diante daquele público, né, ou daquela pessoa. Então, isso é importante também, porque eu acho que já deve ter acontecido com algumas pessoas que nos ouvem, eu acho que você deve ter notado também, Bruno, que há pessoas que são convidadas para trazer uma palavra. E a pessoa ela faz o esboço, não sei se já aconteceu até com você mesmo, de repente até com a gente acontece isso. Aí você monta um esboço, passa ali o mês todo, a semana toda ali, montando um esboço. Monta um esboço maravilhoso, os pontos e o começo, meio e fim, faz coloca tudo bonitinho ali. Quando você vai falar, não sai nada. Já. Não sai nada. Algumas vezes aqui. Não sai nada. Ou seja, você teve uma boa interpretação, você teve colocou bem ali, organizou as palavras e tal, mas a oratória não estava legal. Mas na hora de transmitir a informação não foi legal. Entende? E tem o contrário também. Tem pessoas que falam muito bem em público, se expressam muito bem, não tem caguetes, como a gente costuma, né, falar aí, ou aquela pessoa que costuma, porque meus irmãos, aleluia, glória a Deus, nós estamos nessa noite, aleluia, glória a Deus, sabe? O jargão pentecostal. Jargão, ou aquele, né? Não sei o que, né, irmãos, né? Então, Jesus, né? São essas pessoas, às vezes, até falam bem, mas quando vai transmitir a ideia, não consegue escrever, não consegue... Até tem uma boa oratória, mas também precisa organizar o seu discurso. Então, você vê como são ferramentas que, quando a gente harmoniza elas, fica uma maravilha. A pessoa interpreta, a pessoa traz para o contexto de hoje, para a aplicação, e a pessoa tem uma boa comunicação. Isso é maravilhoso. E muitos consideram, e eu também, como verdadeiramente uma ciência. Então, nesses mais de 2000 anos aí de construção da igreja, época dos patrísticos,
E fomento da teologia, muito conteúdo bom, livros relevantíssimos, e são 3 ciências aí que, se a gente usa da maneira correta, e a gente precisa usar como pregadores do evangelho, é muito bom, né? É muito bom. Existem hoje muitos materiais que foram, né, como você disse, ao longo dos anos, isso foi aperfeiçoando, isso foi uma preocupação já de muito tempo. A gente sempre teve a interpretação de textos, aqui nós estamos falando mais voltado às escrituras. Então a gente sempre teve intérpretes das escrituras, até você vê mesmo os próprios fariseus, até mesmo seitas dos saduceus, os escribas que transcreviam as escrituras, tinham suas interpretações também do decálogo, das leis, fizeram ali seus 613 parágrafos, preceitos da lei, então eles tinham ali suas interpretações. Mas aí, quando foi decidido o cânon bíblico, o cânon do Novo Testamento, aí nós vemos que também houve essa preocupação de trazer, de fato, uma interpretação bíblica correta daquilo que foi dito. Uhum. Isso não é de agora, isso é muito antigo. Já de muito tempo. Nós temos, inclusive, 2 escolas que foram muito grandes, né? A escola de Alexandria, por exemplo, que é mais ou menos ali de 180, mais ou menos, depois de Cristo. E depois de 100 anos, veio, quase 100 anos, né? Ali por volta de 270, mais ou menos ali. Claro, talvez eu não esteja muito correto ali, mas é mais ou menos essa data ali. Uma data aproximada. Isso, mas quase depois ali de 100 anos, veio também a escola de... Me ajuda aí. Antioquia? Antioquia. Então, essas 2 escolas, que eram escolas para justamente trabalhar essas ideias, aí a gente vê também 2 linhas que até hoje a gente pode notar aí, que, por exemplo, a escola de Alexandria, ela trabalhava mais em questões mais não literais, né? Mais alegóricas. Ao contrário de Antioquia, que trabalhou não só... Aí a Antioquia já trabalhou aquilo que era literal, vamos trabalhar como literal. Aquilo que é alegórico, vamos trabalhar como alegórico. Isso é importante porque a gente não consegue tornar tudo alegórico ou tudo literal. Não, vamos ler a Bíblia literal. Não dá. Porque Jesus disse, ele é a porta. E ele é uma porta? Não é uma porta. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a água. Ele é uma água? Não é água. Eu sou o pão. Ele não é pão. Então, textos como esse e muitos outros, eu tenho que tratar dentro da proposta que ele traz. Aí a gente tem que tomar esse cuidado hoje, porque o que a gente vê que era o que a gente está falando aqui, né? De trabalhar de forma alegórica, a gente vê até hoje. Pessoas que pegam um texto e traz tantas explicações, mas tantas ideias, e a proposta do texto, do próprio texto, não é essa. Exato. Quer ver um exemplo, a gente falando de hermenêutica, que eu gosto muito, que é do Salmo 137. Uhum. Salmo, um livro aí poético, que fala dos filhos da Babilônia. Uhum. 137, versículo 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te dar o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Se você pega esse texto isolado, você está falando, cara, o cara tá feliz de pegar um filho do outro e dar com ele na pedra. Só que você não pode... É bizarro. Bizarro. Só que é um livro poético, primeiramente é um livro poético. Uhum. E aí, historicamente, eles estão cativos. Tem toda uma questão de sentimento envolvido ali. Uhum. E aí, se você for levar na alegoria, meu amigo, se a gente vê coisas assim... bizarras, né? Você sabe onde acontece isso? É muito nas parábolas. Eu vejo as pessoas que pegam uma parábola e toda parábola ela tem um assunto central. Só que a pessoa, ela acaba trazendo todos os elementos da parábola, tudo que tem naquela parábola, a pessoa acaba querendo trazer um entendimento. E aí vai ficar complicado, porque você pega qualquer parábola,
né? Uma parábola que eu vejo muito, por exemplo, a parábola do bom samaritano, por exemplo. Uhum. Então, a pessoa quer alegorizar tudo. Quem era o bom samaritano, o que significava aquele óleo, o que significava o vinho, o que significava o comércio onde foi levado ali o estabelecimento, o que significava o jumento, o que significava... Então, a pessoa quer pegar todos os elementos para poder trazer a interpretação de tudo que está na parábola, e essa não é a proposta. Então isso é feito com o filho pródigo. Porque o filho que ficou em casa significa isso, o filho que saiu é isso. Os empregados é isso, a casa é isso, as bolotas lá é isso. E vai dando significado para tudo que tem na parábola. E ali não é, a proposta da parábola não é essa. E a gente não tem margem para poder fazer isso. Dependendo do texto, eu não consigo... Eu tô colocando ali da minha cabeça, né, da maneira que eu interpretei, sem uma técnica, sem entender o texto, que é a proposta da exegese, extrair o sentido real do texto e depois aplicar, aí vira uma farofa, né? O que a gente vê muito, quando a gente vê pregadores que, às vezes, para trazer uma emoção, para trazer ali não só uma palavra, né, não só um ensinamento, mas de repente para mexer com a pessoa, para que a pessoa tenha uma reação, né? Tem pregadores que gostam disso, né? De, ao ministrar, trazer uma palavra, gosta que as pessoas tenham reações, que as pessoas também ali de alguma forma entrem naquilo que ela está falando. Então acaba às vezes, para ajudar de alguma forma que isso aconteça, traz ali entendimentos que não são bíblicos ou que não são ali a proposta daquele texto. É verdade. Ô Steve, do seu ponto de vista, quanto tempo você leva assim, em média, para fazer uma boa exegese? Então, eu vou ministrar uma semana, alguns dias, para poder você levar. O que você acha a respeito, assim, um tempo ideal, lógico, quanto mais melhor, né? Um bom preparo. Então, é um pouco relativo pelo seguinte: vai depender do quanto a pessoa o material que ela tem, ou o que ela já aprendeu, a questão da cognição dela, o quanto ela entende, consegue ligar as ideias, em olhar para o texto e ter uma interpretação. Então, assim, mas, como você falou, o tempo é muito importante, né? É importante que você leia o texto, tenha materiais, aí é investimento, né? Dá trabalho, mas é importante, é investimento. Você tem que ter bons livros, um bom material, tem que ter ali bons comentários bíblicos, algumas versões para você poder ler aquele texto em outras versões, para ver o que outros autores ou as pessoas que trouxeram aquelas versões, né, a proposta da pessoa, e ali a gente vai tendo um entendimento maior, né? E é claro, aí você vai ligando tudo isso, vai montando isso, e aí quando você sintetiza isso e passa para a igreja, né? Isso é muito importante. O que a pessoa tem, você vê que eu não falei de línguas originais, por exemplo, porque não é tão comum você esperar de todos os obreiros, os irmãos, que tenham conhecimento das línguas originais, do grego e do hebraico, pelo menos. Não é todo mundo que vai ter o acesso ou o entendimento das línguas originais. Mas com bons comentários, com boas versões, com bons bíblias que tenha rodapé, comentário, já vai ajudar muito, muito mesmo. E claro, essa pessoa também tem uma vida ativa de estudo, de leitura, livros que a pessoa lê, bons livros também, né? Porque tem livros também que não são bem recomendados, mas o quanto ela vai a cultos de estudos bíblicos que estão relacionados ao estudo. Então, é claro, tudo isso vai dando suporte para a pessoa, vai dando ali vai aumentando o cabedal da pessoa, para que quando ela for argumentar, quando ela for passar aquela informação, ela vai ter bastante precisão. Não, tem que gastar tempo, né, Steve? Tanto de tempo mesmo de estudo, tempo de qualidade, se debruçar,
e um certo investimento financeiro, apesar que tem muita coisa boa e pública na internet também. Tem muito. Mas, né, boas versões bíblicas, bons livros, talvez o que nós não podemos, e aí já é uma crítica minha, e eu sou bem crítico quanto a isso, é eu ouvir um pregador na internet e trazer para o púlpito. E muitas vezes, assim, não cai uma folha de árvore se Deus não permitir. Então traz elementos... Daí era clássica, hein? Era clássica. É clássica. Elementos que não são bíblicos, né? São dialetos populares ali, ou pregações, né? A gente pegou uma época aí de grandes congressos pentecostais, não sei se você vai lembrar ali, Gideões, né? Certo. O auge aí e que a gente imitava, né? Eu mesmo já imitei vários pregadores. Eu também, com certeza. Mas eu não tinha o desejo, a gente acabava pegando, mas eu não gastava o tempo necessário e também não tinha todas essas técnicas para poder levar um bom estudo, uma boa palavra, né? E aí a gente pegava esses exponenciais aí teológicos na época e levava, né? Então, a gente, no começo, eu não acho ruim, quando até vejo hoje, por exemplo, um pregador que está começando, um jovem que está começando, que tem um estilo, que adota o estilo de alguém. Eu até entendo isso, eu também fui assim, eu até entendo isso. Mas com o passar do tempo, conforme a pessoa vai se dedicando, vai estudando, vai aprendendo, ela vai assumindo uma identidade própria. Aí a gente vai aprendendo a ser o que somos e passar a informação da nossa forma, do nosso jeito, e daí a gente vai assumindo a nossa própria identidade. Então, no começo eu até entendo. Quando eu vejo pessoas dessa forma, quando ela né, quando ela é nova, quando ela está começando agora, eu nem me preocupo. A gente até identifica alguns jargões, algumas coisas que são usadas por pregadores específicos, que você vê naquela pessoa, você já fala, já sei de onde é essa fonte aí, já sei de onde vem isso daí. A gente brincava, inclusive, quando jovem, né, quando a gente começou a pregar, não só eu, mas outros jovens também da mesma época, que hoje, graças a Deus, estão todos aí, são pastores ou presbíteros, ou enfim, estão aí na obra. E quando a gente estava começando, tinha muito isso, né? A gente chegava, brincava com eles assim, falava assim, eu tô com a original lá em casa, tô com a fita lá em casa. Era a fita, né? Eu tô com a fita lá em casa. Ou seja, que a gente quis dizer, né? Que a gente já sabe de onde veio aquela informação, aquele caguete, aquele estilo, né? Exato. E a gente literalmente replicava. Trazia, levava pros púlpitos. Steve, voltando um pouco à exegese, eu posso fazer uma exegese de um determinado pedaço do texto? Então, por exemplo, eu não vou pegar o capítulo inteiro, mas eu quero fazer uma exegese de um pequeno texto. Como que eu poderia trabalhar em cima disso? Aí é complicado, hein? Você pegar um pequeno texto, um fragmento de um texto. Eu já vi pessoas fazendo exegese da parte A do versículo, da parte B do versículo, já viu isso? Assim, irmãos, eu só vou ver aqui, vou pregar, tal, a pessoa vai pregar, eu só vou ler a parte B. A pessoa não lê nem o versículo todo, ela só lê a parte B, só a parte A do versículo, e ali monta toda uma pregação de 1 hora. Então, com um versículo? Ou com meio versículo. É um perigo muito grande disso acabar sendo uma palavra não exatamente fiel à proposta do texto, né? Então, assim, é muito importante que, se a gente vai ter um texto para... A gente viu ali um versículo, achou interessante, quero passar esse texto. Mesmo que, de repente, eu não passe todo o contexto, mas eu tenho que entender que aquele texto que eu quero, ele está inserido em um contexto maior, para que eu entenda qual é a verdadeira razão daquilo estar ali, o que compõe tudo aquilo ali. Porque senão eu posso passar uma informação dentro só do que eu li ali de imediato, sendo que o contexto traz uma informação bem diferente. Vai ficar errado, né? Vai ficar errado. Inclusive, a gente pode até ver isso na prática, se quiser.
Vamos. Vamos ver da prática. Ó, me ajuda aí. Vamos abrir aqui, por exemplo, até quem está nos acompanhando pode fazer também, acompanhar a gente. Em Mateus capítulo 3, esse texto aí, ele é simples de fazer uma exegese, é simples. Porém, ele é muito polêmico. Muito polêmico. 3. Mateus capítulo 3. Ele é um texto simples, analisando, como nós estamos falando aqui, de uma forma, usando as ferramentas da interpretação, da hermenêutica, da exegese. É simples. Porém, para que, por conta de cultura, por conta daquilo que a gente já está acostumado, né, a ouvir, a entender, a gente tem uma dificuldade danada de entender esse texto. Olha só o verso. Digamos que eu vou pregar agora, Bruno. Vou pregar esse texto agora, hein? Vamos lá, vamos abrir aqui, igreja. Vamos lá, aqui, ó. Mateus capítulo 3, o verso 11. Diz aí pra gente. Mateus 3, 11. Mas você vai fazer o quê? Você vai pregar primeiro alegoricamente e depois alegoricamente. Só o texto sem fazer nenhuma interpretação. Tá. Só usando o que você falou. Eu vou pegar só esse versículo e aplicar ele como se só houvesse ele ali. Tá bom, bora lá. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eita glória! Ali, olha, esse versículo aí, a gente já, só ali, dá para você pegar em uma hora, você prega e os irmãos vão dar glória, porque eu batizo com água, João estava dizendo que batiza com água para arrependimento, mas Jesus, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e aí vai descer o fogo, a glória, o poder de Deus, a unção. Aí a igreja já entra no mistério aqui. Maravilha, olha o que está dizendo aí, Espírito Santo e fogo, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Analisando, claro, só esse versículo, essa mensagem, ela traz para a gente uma ideia de avivamento, uma ideia de que Deus vai derramar um poder, uma unção. De um mover espiritual. Exatamente. Né? Essa é a ideia que a gente vê assim, de imediato do texto, seria muito dentro disso. Só que, será que foi exatamente isso que ele quis dizer? Agora é aí que vem a questão do contexto. A gente tem que analisar o que vem antes, o que vem depois. Vamos fazer primeiro a gente vai fazer a hermenêutica, depois a gente faz a exegese. Vamos fazer primeiro a hermenêutica, vai. Qual é a hermenêutica do texto? Bem, já no primeiro versículo, o que está dizendo ali? Quem é o tema central, pelo menos até ali o verso 13, o verso 12, 13, quem é o tema central desse texto? João Batista. O texto ele já começa falando que João... Lê o primeiro verso, Bruno, pra gente. Do capítulo 3 mesmo, primeiro verso. João Batista, isso mesmo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Bem, então a gente já tem algumas informações aí. Olha, a gente está fazendo aqui a ideia bem simples, mas é a hermenêutica. Quem é que se levantou aí? Quem é que é o tema daí? É João Batista. Uhum. O que ele estava pregando? Arrependimento. Para quem ele estava pregando? Qual era o público dele? Bom, se ele estava pregando arrependimento, a gente entende que eram pessoas que precisavam arrumar sua vida, pessoas que precisavam se arrepender dos seus pecados, pecadores. Inclusive a gente vê isso nos próximos versículos que ele vai... as pessoas iam até ele e ele pregava arrependimento e batizava as pessoas, porque ele mesmo disse que ele batizava para o arrependimento. Então, note só, quem é o personagem? João Batista. Qual é o tema? Arrependimento. Quem é o público? Pecadores que precisam de arrependimento. Aí chega no verso 7, aparece um povo ali que eles estavam querendo dar uma ludibriada no João. É verdade. Chega no verso 7, tem umas pessoas que não queriam se arrepender, mas queriam chegar ali, ser batizados.
Aí João pega, olha só, lembra que o tema é arrependimento. Uhum. O que chega no verso 7, o que João Batista fala para esse povo que queria chegar ali e não se arrepender? Pode falar? Pode, né? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só, ainda o tema está vivo ainda. Olha só o tema. Arrependimento, e agora para pessoas que não queriam se arrepender. Eram religiosos, mas não queriam se arrepender. E ele dá essa palavra dura. Aí ele continua nesse mesmo tema. Lembra da temática. Então, vamos para o contexto. Ele continua nessa mesma temática, falando sobre arrependimento para esse público que não queria se arrepender. Aí lê o verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Verso 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, eles queriam justificar, né, os seus erros. Mas somos filhos de Abraão. Não vem dizer isso aí para mim, porque Deus pode até pegar essas pedras aqui e fazer filhos de Abraão. Então, não vem querer para cima de mim, não. Você tem que se arrepender, sim. A pregação era essa: se arrependa, sim. Aí, o versículo 10, que antecede o que a gente leu, né, que é o verso 11, vai aclarar o que diz o verso 11. Olha o que diz o verso 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, você vê aí que João Batista ele fala, o que é lançado ao fogo? A árvore que não produz um bom fruto, que não tem arrependimento. Então, quem não produz um bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Vamos pular o versículo 11 que a gente leu, vamos pular o versículo 11. Aí, de repente, chega o versículo 12. O que diz o verso 12? A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Tá vendo? Aí o que acontece? A gente pulou de propósito o verso 11, só para que a gente tenha uma ideia que o verso 11 ele está inserido entre o verso 10 e o verso 12, que diz assim: não arrependeu? Vai para o fogo. Chega o verso 12, não arrependeu? Vai para o fogo. Então, o que exclui o verso 11 desse contexto? Nada. E aí é dessa forma que acontece a interpretação. O verso 11 ele está inserido nessa lógica. Inclusive, a mesma lógica do verso 11 é a lógica do verso 12. Por que fala então Espírito Santo e fogo? É o que está escrito no 10. O que é bom ele separa e o que é mal ele queima. Não é o que está escrito no 10? O trigo ele guarda e a palha ele queima. É verdade. A ideia é a mesma. O trigo ele guarda e a palha ele queima. O fiel ele batiza, o fiel é batizado no Espírito Santo e o infiel, fogo. A ideia é a mesma. Você viu que a gente fez uma interpretação bem simples do texto, né? Uhum. Isso é a hermenêutica. Então, como que a gente aplica essa ideia hoje? A gente aplica dizendo que nós temos que olhar para a nossa vida, sabemos que somos pecadores e carecemos da graça de Deus, do amor de Deus, para poder para que Ele nos salve, para que Ele limpe a nossa vida, como diz aí o verso que Ele vai limpar, Ele sempre nos limpar, né? Fazer essa obra, e para que a gente tenha, por Ele não sofra o juízo eterno, mas seja por Ele guardado, como diz o verso 12, que o trigo, se nós somos trigo, Ele vai fazer o que com o trigo? Ele vai guardar, Ele vai proteger, mas quem não é trigo, Ele vai fazer o que? Vai lançar no fogo. Então, o que o texto está dizendo é que nós temos que decidir aonde queremos passar a eternidade. Nós temos que decidir a nossa eternidade com Cristo. Uau, fantástico, fantástico mesmo. E se eu pego isolado aqui, eu vou levar para uma linha que está falando do batismo com o Espírito Santo e com dom de língua e com movimento. Mas aí até alguém pode dizer assim, eu até entendo,
Não, mas e lá em Atos 2? Vamos lá então para Atos 2, só para a gente ver, para tirar aqui o tira-teima, vai. Lembra do público? Vamos primeiro em Atos 1. Atos 1 primeiro. Lembra do público que a gente estava falando aqui, né? João estava pregando para um público que não queria saber de arrependimento. Uhum. Ele estava pregando arrependimento desde o verso 1. Ele estava pregando arrependimento para um pessoal que não queria se arrepender. Agora o público aí mudou. Atos 1, já não é mais o público de João. Agora é Jesus, já não é mais João, agora é Jesus. E agora já não é mais o público que não queria se arrepender. Agora são os discípulos que já estão com Jesus, que já se converteram, já estão com Jesus. Agora, qual é a palavra aí? Olha só, o verso, eu acho que é o 5, lê para nós aí, que é vai falar do mesmo assunto. Eu acho que é o 5, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha se é o 5. Isso, é o 5. É o 5, né? É Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água. Está repetindo lá, olha só, repetiu lá. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Cadê o fogo? Não tem fogo. Não tem fogo. Por que não tem fogo? Porque não é o público que estava lá, aqueles que não queriam arrependimento, onde veio a opção, ou é céu, ou é inferno, ou é graça, ou é fogo. Né? Então, ou está com Cristo ou é fogo. E aí já não tem mais isso, o público é diferente, então a proposta é diferente, entende? Agora, vamos lá justificar isso lá em Atos 2, agora sim. Atos 2, será que é fogo? Vamos lá, olha o versículo 2. O versículo 2 vai falar do primeiro evento. São 2 eventos aí. Tá. Atos 2:2? É Atos 2:2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. O que está dizendo o texto? O texto é bem simples. Veio um som como. Esse como, ele já está dizendo para a gente o que era esse som. Era um som? Não, era como se fosse. Era um vento impetuoso? Não, porque senão aquele lugar estaria tudo destruído, porque o vento era impetuoso, né? Então, no mínimo, um vento impetuoso naquele lugar ele teria destruído todo o lugar. Seria um furacão, né? Seria um furacão. Então, o som que eles ouviram e o vento era como se fosse, não era, mas eles estão trazendo ali a percepção do que eles sentiram naquele momento. O que eles sentiram parecia ser um som, um vento muito forte. Você vê que, bom, se entendemos essa ideia no versículo 2, é simples de entender, né, Bruno, essa ideia, né? Uhum. É como se fosse um som, como se fosse um vento. O que está dizendo é como se fosse. Não está falando que é. Que é. Como se fosse, certo? Uhum. Se a gente entende isso no verso 2, logo a gente entende isso no verso 3. Lê o verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Aí, a mesma lógica. Como de fogo. Era fogo? Não, era como se fosse. A mesma lógica que se aplica no verso 2, se aplica no verso 3. E aí está explicado. Tinha fogo? Não, não tinha fogo. Tinha vento? Não tinha vento. Tinha barulho? Não, não tinha barulho. Isso foi a percepção que eles tiveram por conta da glória de Deus que veio sobre eles. Era uma coisa tão inexplicável que eles sentiram, que a forma que eles explicaram isso, olha, parece um vento, um fogo, um negócio que veio, um barulho. Era isso. Aí explica, não tinha fogo. É incrível, porque se eu pego isolado, eu vou por uma linha e a gente vê, o que a gente vê mais, eu vejo até hoje, tá? Por exemplo, de eventos de congresso, né? Você pega igreja aí vai pelos bairros, é a apresentação desse texto, mas levando a outro entendimento. E o texto lá na faixa isolado, né? Isolado. Aí que é o perigo, né? Quando a gente isola, que nem a gente fez aqui essa interpretação para entender, né? Você vê que isolado é uma maravilha, mas quando a gente traz para o contexto maior, aí a gente vê que não é exatamente isso que o texto queria dizer. Exato. Steve, então só reforça para a gente aí a grande importância fundamental, crucial, e aí eu volto aí para os
líderes, pastores, presbíteros, principalmente quem está à frente tem que ter ou tem que se dedicar um bom tempo aí a estudar aquilo que você vai pregar. Sim, inclusive o pessoal, todos irmãos, irmãs, jovens, todos que querem de fato transmitir a palavra de Deus com segurança, sendo o fiel o máximo possível na comunicação da palavra de Deus. Estudem, invistam nisso. Líderes, principalmente líderes que têm uma responsabilidade com a igreja, com a noiva de Cristo, que têm responsabilidade com membros do seu individual também, porque em um momento de aconselhamento, em um momento de instrução, por algum motivo, né, um conselho, uma exortação, inclusive Paulo disse isso, né, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura ela é inspirada para isso, para exortar, para ensinar, para redargir. Então ela não é só para edificar, ela também é para edificar, mas também é para ensinar, também é para exortar, também é para redargir, também é para direcionar alguém que de repente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Então, sim, a Bíblia tem esse suporte, sim. A Bíblia tem respostas para todos os conflitos humanos, mas aí a gente tem que fazer a lição de casa. Verdade. Ô, Steve, e aí, talvez para a gente falar um pouco de materiais, acredito que boas versões bíblicas, né, tem muitas disponíveis aí de forma gratuita, mas talvez tenha que investir, então pegar ali 1, 2, 3, 4 versões. Quem gosta de línguas, talvez estudar os originais ali junto com apoio. Exatamente. Então, assim, investir o básico, né? Vamos no básico. De repente a pessoa não tem exatamente assim uma condição ou até mesmo tempo ou condição para poder investir no estudo mais aprofundado, ter ali um tempo de estar em uma sala de aula. Hoje online também a gente tem essa possibilidade hoje de estudar online, mas por algum motivo a pessoa não tenha tempo suficiente para isso. Mas o mínimo é pelo menos ter algumas versões bíblicas com bons comentários e alguns livros também que a pessoa pode se valer dentro do que ela vai falar, né? Daquilo que ela precisa trazer para a igreja. É bom ter alguns livros, sim. Maravilha. Aquele que a gente estava comentando aqui, até mostrar para o pessoal, Entendes o que lês? Essa é muito boa. Excelente. Isso aí eu acho que não tem um crente que não estuda teologia que não vê esse livro. Ele foi recomendado, no mínimo, por 3 professores meus. Sistemática, eu me lembro que Profetas Maiores e Hermenêutica também. Ele é do Gordon D. Fee e Douglas Stuart. Muito bom, né, Chico? Esse livro é muito bom. Eu acho que não tem, como eu falei, eu acho que não tem um crente que fez teologia que não lê esse livro aí. Excelente. E eu trouxe também o do Gruden, Teologia Sistemática, também vai te ajudar a entender as doutrinas. Está aqui, ó. Esse livro é bom também. Esse aqui não é o maior. Esse aqui nós fizemos um episódio de sistemática. O Gruden é uma referência na sistematização, mas não tem só ele, tem outros também, né? Uhum. E praticamente uma Bíblia. Deve ter aqui umas... Olha, esse aqui tem 700, quase 800 páginas. Uau. E ainda não é o maior dele. Olha só. Né? Tem um maior aqui. Então são ferramentas, né, Steve, que nós temos aí para poder suportar e apoiar no nosso ministério, né? Exatamente. É muito importante. A gente quer ter uma qualidade, que os irmãos tenham a qualidade mesmo de entendimento e não serem enganados por ventos de doutrinas. E é importante que a gente saiba trazer alimento sólido para os irmãos. A gente saiba transmitir a palavra de Deus para que os irmãos, quando vêem alguma coisa que é diferente daquilo que o próprio Paulo falou isso, né? Que quando alguém ouvir alguma coisa que é diferente do que tem sido pregado, a pessoa já identifica na hora e fala, isso não é correto. É verdade, é verdade.